E aí, galerinha, vamos começar a correção do ITA 2018. Demorou um pouquinho, mas sempre vem. A galera tá pedindo bastante aí, né? Tá cheio de maluco querendo fazer o ITA, né? Pra que vida social? Pra quê? Falava o seguinte a primeira. Não, olha essa questão, cara. Na hora que eu li, eu não acreditei. Considere uma estrela de nêutrons com densidade média de 5 vezes 10 na 14 gramas por centímetro cúbico. Não é possível que na natureza existam entidades com esta maldita densidade 5 vezes 10 na 14 gramas por centímetro cúbico. Caramba, 1 centímetro cúbico dessa estrela tem uma massa de 5 vezes 10 na 14 gramas. 5 vezes 10 na 11 quilogramas. 5 vezes 10 na 8 toneladas, 500 milhões de toneladas. Uma grama de uma estrela de nêutron pesa 500 milhões de toneladas. Dá pra entender? Já começou emocionante, hein? Sendo que sua frequência de vibração radial, aí ele botou ali uma letra grega, ni, é função de seu raio R, de sua massa m e da constante da gravitação universal G. Então ele me disse que a frequência radial, ou seja, a frequência, né, que a coisa gira em torno dela mesma, é uma função que depende do raio elevado a x, depende da massa elevado a y, depende da constante de gravitação universal G. Sabe-se que essa função é uma expressão monomial, é um monômiozinho. E que a constante adimensional de proporcionalidade vale aproximadamente 1. Então tem um 1 aqui para essa brincadeira funcionar. Então, o valor dessa frequência radial é da ordem de... Aí tem ali 10 menos 2, 10 menos 1. Bom. A sensação que dá é que ele queria que a gente buscasse essa relação matemática através da análise dimensional dessas grandezas. Mas a ideia que eu tive para fazer a questão foi a seguinte. Na natureza, as leis são as mesmas, mesmo em situações diferentes, as regras naturais são as mesmas. Uma coisa que a gente aprende é calcular a velocidade orbital de um planeta orbitando uma estrela. Nós sabemos que essa força centrípeta é de origem gravitacional. E se nós sabemos que força centrípeta é mv² sobre r, e que a força gravitacional, lei de atração das massas de Newton, pode ser escrita dessa maneira, onde m é a massa de um dos corpos, mzinho a massa do outro corpo, d a distância entre eles. Se essa força centrípeta tem origem gravitacional, eu tenho o direito de igualar o mv² sobre r a gzão, mzão, mzinho. Observem que a distância do planeta à sua estrela é o próprio raio da trajetória. Corta a massa de um lado com a massa do outro, corta o r com r, descobrimos que a velocidade orbital é raiz de gzão, mzão sobre r. Se eu quiser calcular com que frequência esse planeta orbita o Sol, basta lembrar no movimento circular uniforme que a velocidade é 2πr vezes a frequência, ou 2πr, o tamanho de uma circunferência, dividido pelo período, o tempo para completar a volta. Então, se eu quiser calcular a frequência, eu posso pegar a velocidade, que é raiz de gzão, mzão sobre r, e dividir por 2πr. Dividir por 2πr. A frequência de rotação de um planeta em torno da sua estrela poderia ser escrita como raiz de gzão, mzão sobre r, e eu vou colocar esses caras para dentro da raiz. O 2πr ficaria 4π² r². Divisão de fração é a primeira vezes inversa a segunda, gzão, mzão, sobre 4π² r². Olha, cara, eu acho que esta ideia vale para uma estrela de nêutron rodopiando em torno de si mesma. Então essa foi a sacada que eu tive.
pegar a fórmula de uma situação que eu conhecia, deduzir a fórmula de uma situação que eu conhecia e aplicar essa ideia na estrela de nêutron. Observem que a frequência, né, que ele chamou de Ni, seria constante gravitacional universal, tem a massa elevada a um número e tem o raio elevado a um número, certo? Beleza. Então, peraí. Eu tenho a densidade da estrela. Densidade é massa sobre volume. Se essa estrela é redondinha, então o volume dela seria 4πr³ sobre 3, né? O volume da esfera. E eu vejo lá, ó, 4π² sobre r². Ah, eu consigo fazer aparecer a densidade naquela expressão ali, ó. A densidade ficaria, então, divisão de fração 3m sobre 4πr². Essa seria, né, uma maneira de escrever a densidade dessa estrela. Então, se eu quero calcular a frequência, eu faria a raiz quadrada de Gzão. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar o m, o 4π e o r² e vou transformar isso em densidade. Observem, está dividindo, passa multiplicando, a densidade dividido por 3 é igual a m sobre 4πr². Portanto, Gzão sobre π, sobrou quem? M, que divide 4πr². Justamente aquela expressãozinha, ó. Então, para eu calcular a frequência dessa estrela de nêutron, uma maneira honesta seria pegar a constante gravitacional universal, dividir por π, e no lugar dessa expressão, eu vou colocar a densidade dividido por 3. Densidade dividido por 3. Agora é só substituir os valores. Raiz de, ele disse que a constante gravitacional universal é 7 vezes 10 na menos 11. Está nos dados. A gente sabe que o verdadeiro é 6,67 vezes 10 menos 11, mas é uma aproximação legal. O π, eu vou colocar aproximadamente 3 para o π. Ali tem um outro 3. Só falta eu substituir a densidade. Só que eu vou passar para quilograma por metro cúbico, e para isso eu vou ter que multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 seria somar 3 ali, né? Então a densidade vai ser 5 vezes 10 na 17. Passei de gramas por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Pronto, agora é fazer a continha. Daria a raiz de 5 vezes 7, 35. 3 vezes 3, 9. 10 na menos 11 com 10 na 17 dá 10 na 6. Certo? Frequência daria... cara, nós estamos fazendo tudo aproximado, né? Então eu vou dizer que aqui é 35. Certo? Que é 36. Raiz de 36 daria 6. Raiz de 9 daria 3, né? Ou 36 por 9 daria 4. Raiz de 4 é 2. Raiz de 10 na 6, 10 na 3. Então daria aproximadamente 2000. Ele diz a ordem de grandeza ali, as opções que nós temos, 10 na 4, 10 na 2, mais próximo de 10 na 4. Então eu ficaria com a letra E. Provavelmente a solução mais clássica seria o aluno desenvolver essa análise dimensional para descobrir o expoente do raio, o expoente da massa. Vai acabar aparecendo, né, massa elevada a 1 dividido pelo raio elevado a terceira, o que vai nos permitir substituir a ideia de densidade. E claro, como nós estamos fazendo só a ordem de grandeza, por mais que a gente tenha feito num caminho um pouco diferente, acabou batendo, certo? Porra, começou bem, hein? Vai se ferrar, hein? Altas vida social, né, pra galera que estuda pro ITA. Só o estudo salva. Um beijo!